Olá, galera! Bem-vindo a mais um Dança Além da Técnica. E hoje a gente vai continuar com aquelas polêmicas, com aquelas perguntas polêmicas que andam rolando aqui no canal. E hoje a gente vai pensar um pouco na pergunta que é: dança moderna é uma técnica? Talvez você já tenha passado por alguma escola de dança, entrado em alguma academia, alguma coisa assim, e tem lá dança moderna sendo ofertado. Será que aquilo é uma técnica? Bom, a resposta inicial seria não. Dança moderna não é uma técnica. Dança moderna é uma caixa que a gente criou para encaixar uma série de técnicas e uma série de práticas de dança que surgiram mais ou menos na época que a gente chama de modernidade, que seria lá de 1900 até 1950, mais ou menos. Dentro dessa época surge uma série de movimentos e uma série de pessoas pensando novas técnicas, inclusive criticando a prática da própria dança clássica, que era o que dominava no meio da Europa e dos Estados Unidos na época. É claro que aqui no Brasil a gente vai ter gente pensando dança moderna mais tarde, inclusive posteriormente à década de 50, mas é entre 1900 e 1950 que a dança moderna surge no meio dos Estados Unidos e no meio da Europa. Então, quando a gente fala em dança moderna, a gente não está falando de uma técnica específica, a gente está falando de uma série de pensamentos e de várias possibilidades técnicas. Algumas pessoas já dizem: eu dou aula de dança moderna e a minha técnica, eu trabalho com técnica Graham, ou eu trabalho com a técnica Cunningham, né? Então, existem pessoas que trabalham com uma técnica específica que surgiu com um moderno específico. Agora, tem pessoas que trabalham dessa forma mais abrangente, que seria a dança moderna. E aí, o que a gente teria, então, de características em comum nessa dança moderna? Uma delas, por exemplo, é o uso do centro do corpo como motor ou como acionador do movimento, né? E esse centro do corpo mais móvel, se a gente estiver aí comparando com uma dança clássica. Então, uma das possibilidades de pensar essa aula de dança moderna é uma aula que trabalha mais toda a complexidade desse centro do corpo. Outra possibilidade também é uma aula que trabalha um pouco mais as questões dos níveis mais médio e baixo de movimento. Então é uma aula onde a gente já senta, a gente faz algumas passagens pelo chão. Então a gente tem esse corpo que não é mais um corpo só no nível alto ou um corpo mais em pé, como é normalmente ensinado uma técnica de dança clássica, por exemplo. Outra possibilidade também de pensar uma aula de dança moderna é que as danças modernas elas são mais voltadas para as inquietações do próprio ser humano. Então, aulas que mexem mais com a questão da emoção e de entender essas relações internas, né? As relações do que eu sinto, das minhas emoções e como é que essas emoções se tornam movimento, como é que elas se organizam em relação ao meu movimento. Isso porque a dança moderna, né, todo esse surgimento da dança moderna também se dá junto com o surgimento da psicologia, né, e com esse movimento então de olhar para o ser humano mais como um indivíduo, né, e como esse sujeito cheio de emoções. Então essa seria mais uma possibilidade de pensar uma aula de dança moderna. É também nas danças modernas que surge uma série de ações corporais que trabalham oposições, coisas opostas. Então os modernos vão encontrar muitas oposições no corpo, né? Essa noção da dicotomia moderna. Então a gente vai ter, por exemplo, a ideia de contração e expansão, ou de contração e relaxamento. A gente tem a queda e a recuperação, né? Esses termos de opostos, eles surgem muito no meio da dança moderna. Então é possível que um professor dê uma aula de dança moderna e que ele trabalhe então com essas bases de conhecimento da própria dança moderna, ou trabalho de espirais no corpo, por exemplo, mas que ele não use um moderno específico de referência. Mas é legal a gente entender que dança moderna não é uma técnica específica. Bom, é isso que a gente tinha para discutir hoje. Deixa aí seus comentários embaixo, suas experiências com esse termo dança moderna. Se você curtiu esse vídeo, aperta o curtir aqui embaixo. Se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu.
e aciona o sininho para receber as próximas novidades. Se você tiver curtido, compartilhe o vídeo com alguém, envia para alguém que você acha que pode gostar dessa informação, para a gente poder continuar conversando e trocar mais ideias sobre o assunto. Até mais!